aberto aí na praça. As pessoas precisam estar sentindo, me perdoe a palavra, fedor. É um imundície. E vamos falar sobre isso, Josi? Vamos. Já. Já tá com live? A live já tá aí? Vai entrar agora. Vai entrar agora? Pronto. Aqui é tudo ao vivo, Nestor. Dá uma boa tarde pra galera. Nosso programa são mais de 17 municípios baianos que estão nos ouvindo nesse exato momento. E o programa Tô com Josi é ao vivo. Sem corte, sem edição. E convido a todos vocês para poder acompanhar pelo Instagram, @ToComJosi. Dá uma boa tarde pra galera. Fique à vontade. O programa é nosso. Olá, Josi, olá a toda a equipe aqui, professor Nilton que está conosco e todos os ouvintes desse magnífico programa, que foi muito bem apresentado pela Vânia, né? Vânia, de Nelson Garotinho, nossa amiga em que comum. Deve estar ouvindo, né, agora. Tá, sim. Mandar um abraço pra Vânia. Então, mandar um abraço para todos os ouvintes desse programa, as 17 cidades que acompanham, a feira, a região. Enfim, dizer que é um privilégio estar aqui, né? É uma honra estar aqui com vocês nesse dia, sexta-feira, né? Sextou. Sextou com a Josi? Sextou com Josi, isso é muito bacana. Vindo de uma viagem intensa de Brasília, mas com o coração muito aberto, muito alegre, porque, sem sombra de dúvida, a comunicação, o serviço que vocês prestam através da rádio não tem algo igual. Eu estava discutindo com uma pessoa em Brasília essa semana e ela me disse que é o melhor meio de comunicação e o mais próximo, o mais popular, o mais democrático. As rádios são aquilo que as pessoas mais procuram. Verdade. Sobretudo aqueles que são menos favorecidos. Verdade. Então, tá de parabéns você e todos os comunicadores, né, do Brasil que conseguem manter, ainda com a rede social, ainda com a estrutura da televisão, mas a rádio, sem sombra de dúvida. Tem seu lugar, né, Lina Santana? Tem seu lugar. E assim, todos os nossos bate-papo, a gente sempre pergunta, faz a mesma pergunta para todos os nossos convidados. Quem é você? É necessário, sim, fazer essa pergunta para fazer com que os ouvintes cheguem com a gente, se identifique de alguma forma, saiba quem é Nestor Neto, a sua história. Eu sei que sua história é longa, mas a gente pode resumir, né? Para que as pessoas tenham ciência, saibam com quem Josi está falando, com quem eles também estão falando. Quero mandar um abraço para Josué. Josué está ouvindo aí. Olá, Josi, estava assistindo você. Os seus vídeos, quando você entra ao vivo. Vânia, estou aqui ligadinha. Adelina Mendes, eita mulher retada essa Josi. Vânia voltou aqui. Nestor, um grande amigo e de uma competência sem tamanho. Será uma entrevista sensacional, não tenho dúvidas. Vânia, um abraço para você. E vamos sim bater esse papo. Quem é Nestor Neto? Resuma aí um pouquinho da sua história. Bem, Nestor Neto é uma pessoa de 40 anos, né? Mas comecei a minha luta no movimento estudantil com 10, 12 anos de idade. E aí fui para o Colégio Central, que é o primeiro colégio público de segundo grau do Brasil. E fui idealizador da Revolta do Buzu, que foi o maior movimento social que pagou a cidade de Salvador para garantir a meia passagem para os estudantes. E aí não parei mais, né? Me filiei ao MDB e fui fazer política partidária, política sindical, política de comunidade. Mas o que mais me chamou a atenção, Josi, na política foi a capacidade que a política tem de mudar e transformar a vida das pessoas. E eu fiquei extremamente encantado com esse instrumento, que é um instrumento. A política não é um espaço para você enriquecer ou para você fazer o que você acha que você quer fazer. Não, a política é um instrumento para mudar a vida das pessoas. E a gente conseguiu, mesmo sem ter um mandato, mas através da luta política, no movimento estudantil, no movimento sindical, no movimento hoje negro. Quando eu falo hoje, porque eu assumi um espaço importante, mas já estou no movimento Sim. negro de luta há mais de 15 anos. Garantir, hoje eu tenho muito orgulho, por exemplo, participei da luta para o empoderamento dos negros e negras ter fundo partidário. Sim. Porque eu disputei essencial. 7 eleições, das 7 eleições, 5 a gente não tinha recurso. Então eu vi muitos irmãos meus, candidatos, no Brasil inteiro, serem bons candidatos, ter um perfil, ter uma luta, mas não tinha dinheiro para fazer um santinho, não tinha dinheiro para alocar o carro. E muitos deles perdiam a eleição. E nós encampamos essa luta com outros companheiros a nível nacional. E hoje é uma realidade. Qualquer candidato, qualquer mulher negra, qualquer homem negro, em qualquer partido, ele terá o direito do fundo partidário para poder viabilizar sua candidatura,
criar suas condições de poder disputar e ser eleito. Então, são coisas na política que a gente se orgulha em ter participado. Participei da luta em 2005 da garantia da gratuidade para isenção, na realidade não é a gratuidade, do livro, caderno, farda e mochila para aluno de escola pública do país. Na minha época, eu estudei, eu tinha que comprar o livro, eu tinha que comprar o caderno, eu tinha que comprar a farda. E a gente conseguiu fazer essa luta em 2005, então, portanto, há 17 anos atrás. Hoje é uma realidade, mas as pessoas chegam na escola hoje, se matriculam, recebem tudo. Ela não tem noção que houve um grupo de estudantes, de militantes como eu e tantos outros, que lutou para isso. Que fez a luta na ponta, na base, para garantir que hoje pudesse ser uma coisa normal. Sim. Mas não era normal. A gente tinha um problema, por exemplo, em Salvador, havia uma evasão escolar. E quando a gente foi identificar o motivo real... Qual motivo, né? Não tinha dinheiro para passagem. E aí a gente foi fazer a luta para garantir a meia passagem. Não sei se você se lembra, era o passe. E aí faz com que... Quais são as possibilidades disso, dessa garantia? Faz com que diversas crianças e as mães também, né? Porque a gente sabe da dificuldade que é. Como é o nome do senhor, professor? Nilton Moreira. Nilton Moreira, seja bem-vindo ao programa Tô com Josi, viu? Em breve tem o senhor aqui bater um papo também com a gente. Aproveitou que veio. Vamos, quero aproveitar. A gente vai falar de um assunto muito importante e delicado. E que me deixa extremamente revoltada. Que é justamente a persistência do racismo na sociedade. Nós vemos sempre acompanhando, né? E recentemente houve diversas situações envolvendo racismo, intolerância religiosa, discriminação, né? Apesar de vivermos na Bahia, né? A maioria são negros. E a gente ainda assim vive certo tipo de situações de preconceito, de intolerância religiosa terrível. E eu gostaria de saber do senhor, como é que o senhor avalia a persistência, a palavra certa é essa, do racismo na sociedade? Assim, sim, que o Brasil não topa discutir. Verdade. Quando eu falo Brasil, eu falo a estrutura de poder, a estrutura pedagógica. Porque as pessoas não nascem racistas, elas se tornam racistas. Se você pegar uma criança de 6 meses, 1 ano, e pôr ao lado de uma criança branca, pôr ao lado de uma criança negra, elas vão conviver ali normal. Mas porque quando elas têm 3, 4, 5 anos, 6 anos de idade, que elas se encontram na escola, há uma diferença. Há uma resistência, porque é passado. Você está numa sinaleira, tipo ali na frente do Guatemi, ou aqui em Feira, sim, e tem uma mãe, ou um pai, ou um avô branco, dirigindo um carro com a filhinha, uma neta do lado. E vem uma criança negra, bate no vidro para pedir. No geral, a informação que se passa quando a criança pergunta: é o que isso aí, minha mãe, ou meu avô, ou meu pai? O que estão fazendo? Ah, é um trombadinha, é um pivete, é um batedor de carteira. E essas pessoas têm uma cor, e não é branca, é preta. E isso faz com que haja, já nessa fase inicial, a perpetuação da estrutura racista e preconceituosa. Então, tratando a partir desse início, a gente tem também a estrutura do poder que perpetua isso. Você chega... Vamos pegar as estruturas de poder principais do estado da Bahia, a capital, a própria estrutura de governo da Bahia e o governo federal. Quantos negros e negras estão em postos de decisão, em estruturas de governança que geram intervenção direta com a população? Por exemplo, você pegar um negro ou uma negra que virou secretário de educação. Sim. Você conta 1, 2, que virou secretário de saúde. Seja em todos os âmbitos. E isso faz com que você não tenha um reflexo da nossa geração. Você pega Salvador e Bahia, que é o estado e a cidade mais negra do mundo, fora sim, da África. Nós não estamos lá. E por não nos vermos lá nos espaços de poder, a gente acha que aquele espaço não é nosso. Verdade. Não nascemos para aquilo. Você falou justamente em um ponto que eu acho necessário. Inclusive, eu estava pesquisando, né? E segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o número de eleitos autodeclarados pretos na Bahia
cresceu 28%, passando de 536 em 2016 para 687 em 2020. Mesmo com essa pouca evolução, porque nós sabemos que a maioria do eleitorado também são negros, não é verdade? Ainda assim, os representantes, na sua maioria, são brancos. E é o que o senhor acabou de falar, né? A questão de representatividade, a questão justamente a sociedade precisa compreender por que não? Por que você não pode? Porque eu não posso me sentir te representando. Porque eu sempre tenho que ser o que vai votar e não o que pode ser votado. E não existe também essa questão somente na questão de etnia, de raça, não. Existe também uma desigualdade muito grande na questão econômica. Que isso aí envolve o Eita, quase que não sai. O coronalismo. Quase que não sai. Envolve a questão de famílias tradicionalmente políticas. Os apadrinhamentos políticos que até hoje falam muito alto. E reflete na sociedade, reflete nas consequências que vêm depois da eleição. Porque o problema não é a campanha eleitoral. O problema é a consequência durante o mandato desses. Porque fulano é filho de ciclano que já é político há muitos anos. Então ele vai ser um bom representante, já está ganho. E de repente aquela pessoa que não tem apadrinhamento político algum, de repente aquela pessoa que não veio de família tradicionalmente política, tem um intuito enorme, tem a sabedoria, tem a competência. E é necessário a gente conversar e falar sobre isso. O senhor acredita também, senhor Nestor Neto, que falta um pouco também de política pública? Porque geralmente quando nós vamos falar sobre racismo, discriminação, a maioria, não posso generalizar, mas a maioria da imprensa também só falam sobre isso, os projetos aparecem durante o mês de novembro. O Dia da Consciência Negra, você vai fazer o quê? Qual o projeto que nós vamos falar e fazer na cidade e na escola? Mas você não acha que era necessário a gente estar fazendo esse bate-papo sempre, independente do Dia da Consciência Negra, do Novembro Negro? É necessário falar sobre esse assunto. Olha, sem sombra de dúvida, nós lançamos o ano passado o que está chamando da década do afrodescendente. Por que uma década e não um mês, um dia? Porque o Brasil passou quase 400 anos um regime de escravidão. Os negros foram obrigados a não ter direito. Sim. Após o 14 de maio de 1888, os negros foram colocados para fora das fazendas, dos engenhos, de toda a estrutura escravocrata, e não foi dado a eles as condições de sobrevivência mínima, terra, condição salarial, condição agrária, nada. Tchau. E aí os negros ocuparam o quê? As favelas, os morros, os locais de córrego. Porque quando tem uma enchente ou um deslizamento de terra em qualquer lugar do Brasil, quando você vai ver, 90% da população daquele lugar é quem? Preto. Verdade. Como é que eles foram morar ali? Não foram os únicos lugares que eles tinham para morar. Não era uma opção. Não foi opção. Era necessidade. Então, esse processo, desde lá de trás, foi se perpetuando no Brasil. O Brasil nunca encarou a comunidade negra como uma agenda política de transformação. Olha, nós não podemos fazer no passado, mas vamos criar aqui uma agenda que os próximos 30, 50, 100 anos haverá um investimento real. Sim. Para esse povo. Como é que eu posso fazer isso? Então aqui eu estou com o senhor Jacuípe, eu tenho um mapa aqui da cidade, eu sei aonde estão as pessoas e sobretudo relação cor, relação percentual de salário, a gente sabe quem ganha menos, quem ganha mais, de fato é o branco sobre o negro. Então nós vamos levar, a melhor escola será na comunidade, seja quilombola, seja rural, seja no centro. Os bairros que vão receber maior investimento serão aqueles que têm a concentração de povo negro. E isso, uma agenda no país, não pode ser uma agenda só aqui da Riachão do Jacuípe, tem que ser uma agenda no país. Por que tem que ser no país? Porque o Brasil tem uma dívida histórica com essas pessoas. Sim. E você vê como e onde pode ser feita a mudança na política. Mas o que você vê na política é um deputado passa 6, 8 mandatos. Quando ele cansa ou não tem mais idade para poder ser, ele não faz uma emancipação com uma liderança de uma comunidade, não. Ele pega o filho, depois ele pega o neto. Verdade. Então, você tem uma perpetuação no poder da cor branca.
seja no Senado. No Senado você tem 3 senadores autodeclarados negros. Um agora não vai voltar, que é o Paulo Paim. Então vai ficar 2. Né? Então, assim, 81, mas só tem 2. Significa dizer que não há, nem no processo do debate político, condições de fazer enfrentamento. Sim. Porque é 79 contra. Então, claro que há muitos senadores e senadoras que é sensível à pauta da comunidade negra, mas está na hora da gente ter o negro. Então, a defesa da década do afrodescendente é para que a gente crie um grande e amplo programa de política pública com um tripé que possa dialogar. Primeiro, econômico, que não dá para fazer emancipação com as pessoas duras, sem emprego, sem qualidade de vida. Segundo, a questão política, porque nós precisamos ocupar os espaços de poder, e aí não dá para a gente ficar vendo só o branco ser emancipado. São 2 bandeiras que, inclusive, eu defendo, independente de política, porque as pessoas pensam que a gente só pode defender uma bandeira ou falar ou dar oportunidade ao povo quando envolve algum cargo político. Tem alguns cidadãos que dizem assim, mas eu não posso fazer nada, eu não sou vereador, eu não sou prefeito, eu não sou deputado, eu não sou senador, mas é eleitor. E eleitor é quem coloca todos nos cargos para representá-los. E esse é o momento de pensar. Precisamos de mais mulheres na política? Sim. Precisamos sim nos sentir representadas, mas de verdade. De fato, porque na teoria existem muitas que seguram a bandeira por segurar, sabe? Eu tô aqui porque eu quero representar as mulheres. Mas durante o seu dia a dia, eles não pensam dessa forma. Mas aí, Josi, aí tem um problema chamado de origem. Sim. Uma coisa é Josi, que é uma mulher, que é aguerrida, que tem uma pauta e uma bandeira. Outra coisa é Dona Patrícia, esposa do prefeito. Que acaba sendo algo ensaiado. Que virou deputada estadual federal. Assim, sim. Ela não tem bandeira. Ela foi colocada pela estrutura do poder que lhe era favorável. Como ocorreu no passado e ocorre até o dia de hoje. Então, assim, por mais que seja mulher, não significa dizer que vai defender a pauta da mulher. Porque o que a colocou lá, diferente de você que está num processo de construção, foi a estrutura do poder familiar. O coronelismo, a força do poder econômico, aí a colocou no poder. Diferente de uma mulher, como Lídice da Mata, por exemplo, que teve aqui outro dia. Não é a força do poder econômico, é a força da luta. Foi existe prefeita, uma história. foi deputada, é atual deputada federal, foi senadora, mas com uma bandeira de emancipar não só as mulheres, mas de emancipar aqueles que estão na comunidade periférica, de garantir a igualdade de acesso do ponto de vista para todos, o que a gente chama de equidade, olhar todos, mas a intervenção é diferenciada, porque Antônio precisa muitas das vezes de escola, mas José de saúde. E nós precisamos também, a gente como comunicador, você tem sim toda a sua história de luta, de conscientização, e sempre que necessário a gente aborda alguns temas aqui no programa. Precisamos conscientizar os eleitores. Continuar, sim, sempre conversando. Porque a maioria dos políticos que já estão aí com mandato, eles não têm interesse em conversar com a população, não. Eu chego ali, pego um vereador porque tem a obrigação de vir comigo porque deve favor. E bota emenda. Coloquei. E muitas das vezes as emendas você não sabe o que o prefeito fez. A gente vai fazer um programa aqui só com emenda parlamentar nos municípios para saber Nunca o se que viu foi tanta feito. emenda no país. Verdade. Agora o seguinte, quando você vai para a realidade, porque aqui a gente vai, o povo chama na comunidade, a gente vai. Quando você chega lá, é escola abandonada. É creche que começou e não terminou. E aquela creche já veio dinheiro, viu? Que é nosso. Nosso. O que ocorre no Brasil, não há uma fiscalização. O governo federal é frágil nesse processo. Sim. Libera emenda, mas não acompanha emenda. Sem emenda de 1 milhão, de 2, de 3, de 10 milhões, tem que ter uma estrutura de fiscalização para, na ponta, isso aqui aconteceu. Por isso que tá essa farra. Uma farra de emenda parlamentar. E resumindo, só quem sobra é o povo. Mas eu creio, eu acredito que essa eleição, as pessoas, o eleitor ele vai estar mais consciente. Precisa ter essa análise, sim. Josi, eu não gosto de me expor. Pra que se expor? Deixa ele chegar em sua casa
casa, me permita a palavra, eu sou desse jeito mesmo. Deixa chegar na sua casa, bater na sua porta, falar, quer consertar o seu telhado, conserte. Deixa ele consertar a sua casa toda. E depois, dá 1-0. Dá 1-0. Tem uma situação, eu vou aproveitar a oportunidade. Tem uma situação que chamou muita atenção na cidade de Conceição do Jacuípe. Ontem a prefeita fez um evento, né, um evento político, onde ela inclusive estava inaugurando aí uma pavimentação, e algo me chamou muita atenção, foi a situação de uma certa, como eu posso dizer, chicote na mão pro povo. Pronto. A velha política. Pronto, chicote na mão, não somente para os contratados, mas para os concursados também. Coloca aqui, a gente tem um áudio. Coloca esse áudio aí, por gentileza, no ar, para as pessoas compreenderem. Aqui a gente é assim, um assunto vai puxando o outro. Um funcionário da Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe, observem só a forma que ele convidou, se é que isso aí é um convite. Observem só se os próprios trabalhadores têm opção. Tem não, meu amigo, tem não. Coloca aí no ar. Pessoal, boa tarde. Esse é o encarte, tá, da inauguração. E aí é muito importante a presença de todos vocês. Eu vou confirmar amanhã, tá? Todos aqueles que se predispuserem aí, tiver a possibilidade de ir, vou fazer o levantamento de uma lista, vou liberar um pouquinho antes das 5 para que vocês se organizem, porque é muito importante, mas muito importante mesmo a presença, tá? Isso aí foi encaminhado para mim e pediu que eu contactasse a todos vocês, os contratados, né, os nomeados e também os efetivos, tá? Você pode ir compartilhando com o pessoal, que aqueles que puderem, tá? Comparecer é muito importante. Para alguns é possibilidade, para outros é dever, né? Então, estou passando esse informe aí. Que assédio, né? Dá para você? Para uns é possibilidade, para outros é dever. Tem lista? Claro, ele mesmo disse, passar uma lista, então todo mundo, Joana, presente, Francisca, presente, João, tem que gritar ainda lá, viu? Quando a prefeita falar, você tem que gritar. Já sabe que para uns é possibilidade. Essa possibilidade, né? É o quê? Os concursados? Os concursados têm essa possibilidade, se quiser ir, vá. Mas a prefeita mandou fazer convite. E saiu um funcionário de Conceição do Jacuípe, viu? Para um evento ontem. Inaugurou e todo mundo tem que estar lá. E para outros é dever. É obrigação sua estar presente. Senão já sabem. Quer dizer, me permita. Eu quero falar uma coisa com vocês. Vocês não estão sozinhos, não. Deixa a prefeita entender que vocês estão lá satisfeitos. Todo mundo abre os dentes, dá aquele sorrisão. É isso aí, manhã. Mas depois vem a urna. E na urna, seu voto é secreto. Você dá a resposta dessa forma. Vamos ser inteligentes. Quando eles acharem que vai dar 1-0 no povo, o povo vai dar 1-0 e muita gente aí nessa eleição. Não, e o povo já fez isso. 86, né? Eu era pequeno ainda, você também, mas o povo ia para os eventos do saudoso senador Antônio Carlos Magalhães e dizia, já comi, já bebi, mas meu voto é de Valdir. Já pensou? E Valdir, mesmo sendo candidato sem infraestrutura, venceu as eleições para a máquina do governo. Dá para você? Tudo pode acontecer nessa eleição. 86 não tinha internet, não tinha... Era o voto de cédula. E ainda assim, Valdir venceu. Então, assim significa dizer que quando as pessoas querem, as pessoas fazem. Quando o eleitor quer dar o troco, ou melhor, não diria dar o troco, quando o eleitor quer fazer justiça, vai lá e vota correto. Fazer diferença. As pessoas não querem tirar o PT, não votou em Bolsonaro, agora as pessoas não querem tirar Bolsonaro. É vontade popular. Agora a gente não pode aceitar assédio como esse, e pode ter certeza, é um funcionário branco que está impondo. Eu quero até saber, olha, aqui todo mundo participa. Josi quer saber quem é esse funcionário. Manda aí. Manda o nome dele. Se tiver foto também, manda aí. Foto aí. Manda uma foto que eu quero identificar quem é esse funcionário que obrigou a senhora a sair de sua casa cansada. Trabalhou o dia todo, mas ele é bonzinho.
pouquinho, ele liberou um pouquinho antes. 5 horas. 5 horas. Pra se arrumar. Pra se arrumar. Se arrumar para estar lá na frente. É isso aí, maninha! Palma, prefeita. Ele ainda disse assim, ó, eu recebi. É o famoso pé de palanque, né? Brincadeira? Conceição do Jacuípe, Bahia, 2022. Estou lhe dizendo que é necessário mudar essa política? Tem que mudar essa política. Falando em política, pode continuar. Vamos. Mas só há uma forma de mudar. Sim. Educação. Por isso que os governos não investem em educação. Verdade. Porque um povo mal informado é um povo controlado. Um povo informado é um povo que você não pode controlar. Então, no Brasil, o que se cuida com menos cuidado, com menos investimento, é a educação. Às vezes se cria até a creche, se constrói, se coloca lá. Mas a infraestrutura é precária, falta professor, falta merenda. É uma série de falta